Gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero falar agora a respeito do texto lá de Romanos, no capítulo 7, que vai falar acerca da lei da morte e do pecado. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essas palavras? Será que ele está dizendo que o pecado ele pode ser praticado porque o que importa é a intenção? Tipo, eu não tive a intenção de pecar, mas pequei. Então tudo bem, né? Não tem problema, porque aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, o que eu não quero fazer, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Vamos ler todo o contexto para nós vermos o que o apóstolo Paulo está querendo de fato dizer com isso? Vamos lá? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim, vamos ler com cuidado, olha só. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então você veja que ele não conhecia o que era pecado, o que não era pecado, ele não tinha ciência de que tal coisa era um pecado. Então, por exemplo, se você cometeu uma mentira, isso agora te acusa porque você sabe que isso é pecado. E você só teve ciência desse pecado porque você teve a ciência do conhecimento desta lei. Ele continua dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. É como se ele não soubesse que isso era pecado. Quando ele toma a ciência de que isto é pecado, de que aquela prática de vida que ele vivia era pecado, aquilo começa a crescer dentro dele, de tal modo que o tenta mais, que essa concupiscência ela passa a tentar ele mais. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz versículo 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, ele não sabia que isso era um erro, né? E quando o mandamento entrou na vida dele, quando ele descobriu, isso está contando o testemunho dele, quando ele descobriu que aquilo era errado, aquele sentimento voltou de volta a tentá-lo. Né? Olha que interessante, hein? Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O mandamento que era para que ele pudesse viver, o mandamento que era para ele pudesse agradar a Deus, ele viu nesse mandamento um peso. Por quê? Porque antes ele vivia livre, agora existem restrições. E essas restrições que ele passou a saber que existe, vieram a fazer um certo tipo, né, de opressão na vida dele. Agora, ao invés de o mandamento gerar vida, gerou morte. Olha aqui, ó. Um mandamento que era para a vida, eu achei nela morte. Por quê? Porque agora o que antes para mim era algo normal, e muitas das coisas que eu deixei de praticar até, agora que eu descobri que é pecado, umas aumentaram as tentações e outras vieram e reavivaram. Então, quando eu descobri a lei que é boa, o mandamento que é bom, as coisas voltaram à tona. E o que para mim era para ser vida, passou a ser morte. Olha só, né? Aí ele diz aqui, ó, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não está na lei, o problema não está em Deus. Ele vai dizer onde é que está o problema. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem,
a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, quando ele descobriu que isto era pecado, e para mostrar que aquilo é do maligno, aquilo aumentou, aquilo sobrepujou, mostrou na pele dele, para que operasse minha morte pelo bem. Então ele passou a ser tentado, e Jesus passou, não exatamente como o apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, né? E aí ele coloca aqui assim, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, ou seja, agora através do mandamento de Deus, agora, deixa eu só ajeitar aqui, agora através da palavra de Deus, agora através, né, da Bíblia, eu estou conhecendo o que é pecado, né? Eu estou sabendo que isso é do maligno. Eu estou sabendo que esse tipo de prática desagrada a Deus. E por eu saber que isto é pecado, essa tentação se torna mais excessiva na minha vida. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Isso se torna mais excessiva na minha vida. Mas isso não é para o mal, ele vai dizer aqui, isso não é para o mal, isso é para o bem, para que eu soubesse excessivamente que isto é pecado. Para que eu soubesse que isto que está me tentando não vem de Deus, vem do maligno, como ele diz. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Ele está colocando aqui como se estivesse no presente, mas ele está contando um testemunho dele. Você vai ver onde ele vai chegar. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ou seja, ele sabia que aquilo era pecado, ele sabia que aquilo estava o tentando, ele sabia que aquilo estava gerando nele um desagrado a Deus. A mente dele, tem um negócio no meu olho aqui, a mente dele, ele tinha a plena consciência, olha o que ele fala aqui, porque o que faço eu não aprovo. Essa prática que eu estou fazendo aqui hoje, eu não estou aprovando. Ele está dizendo, eu não aprovo. Eu não quero fazer isso, mas eu vou lá e faço. Eu não quero praticar isso, mas eu vou lá e pratico. Eu não quero voltar a fazer as mesmas coisas que eu sempre faço, mas ele vai lá e faz. Aquilo que eu não aprovo, que eu sei que é pecado, que eu sei que desagrada a Deus, que eu sei que Deus não aprova, isso eu estou fazendo, ele tá consciente disso. Ele está consciente. E o que eu aborreço, o que eu condeno, tudo que eu condeno, que eu aborreço, que eu sei que é falta de Deus, eu estou lá fazendo. Eu estou lá praticando. Você vê que não é questão de intelecto, não é questão de discernimento, é uma questão da carne que não estava sendo vencida. Aí ele vai dizer, e se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, ou seja, e se eu faço o que eu não quero fazer, eu estou dando razão à lei, estou dizendo, a lei está dizendo que não é para eu fazer isso, eu aprovo a lei, mas na hora de praticar eu não pratico a lei. Ou seja, a lei é boa, eu estou consentindo que a lei é boa, eu estou dando razão à palavra de Deus, eu estou dando razão ao que a palavra de Deus me ensina, só que na hora de fazer, aí eu me arrebento. Só que na hora de praticar, aí eu não pratico. Olha que interessante, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Né? É a lei dos opostos ali. Né? Então você tem o espírito que está me limitando contra a carne, contra o pecado, os dois. E eu estou aqui, né, decidindo a quem ouvir. Ou eu ouço a voz do espírito, ou eu ouço o pecado. Essa lei que está na minha carne. Né? E eu fico entre um e o outro, nesse embate. É por isso que ele fala, de maneira agora já não sou eu, mas o pecado, é o pecado na minha carne. Por isso que ele fala, eu sou um homem carnal vendido ao pecado. A minha carne está exigindo e eu fico ali pronto para decidir. Você vê que ele tem o poder de decisão. Ele tem um livre-arbítrio.
Ou ele ouve o que a lei manda, ou ele ouve o que a carne estava mandando. Então, ele está ali no embate dessa guerra espiritual, aonde ele consente com a lei, mas os seus atos confirmam que ele não está obedecendo à lei. E ele está num grande conflito aqui. Olha o versículo 18. Mas eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Claro, né? Na nossa carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, ele estava querendo se livrar das coisas más que ele praticava, querendo obedecer à lei pela carne, querendo obedecer a palavra na força do seu braço, querendo obedecer os mandamentos de Deus pelo seu corpo que estava vendido ao pecado. E aí o meu poder de decisão está enfraquecido. Por quê? Porque eu só estou alimentando uma coisa pelo meu intelecto. Eu só estou querendo mudar as coisas pela ciência. Eu só estou querendo mudar as coisas pela racionalidade. E tem muitas coisas na minha carne, na minha vida, na minha história e no meu corpo que eu não vou conseguir mudar pela racionalidade, pela ciência, né? Pelo intelecto, pela força, porque não é assim. Essa briga, Paulo já falou que perdeu. O apóstolo Paulo disse que perdeu essa briga. Ele tentou. Ele, como teve o conhecimento de Deus, ele tentou pela carne, ainda que ele estava ali no meio decidindo entre o pecado e a lei, pela própria força, tentar vencer a lei, tentar vencer o pecado. Mas como que ele vai conseguir vencer o pecado pela sua própria força se ele já estava vendido ao pecado? Não tem como. E ele vai falar, o problema não é a palavra de Deus, o problema sou eu. Ele nem coloca a culpa no pecado, ele fala, sou eu, porque eu quero fazer, só que eu não consigo. Eu quero obedecer, só que não dá. Eu não estou conseguindo obedecer a palavra. Eu estou lendo, eu estou vendo, eu leio, releio, eu leio, releio, eu consinto, eu aprovo o que está escrito ali, eu concordo com todas as letras da lei que está escrita ali, eu concordo com tudo, eu aprovo tudo, mas na hora de praticar, eu faço tudo que eu reprovo e aborreço. Porque o meu corpo está vendido ao pecado. E ele não consegue realizar o bem. Versículo 18 ele fala isso, ele não consegue realizar o bem. Versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero se faço. Que coisa, né? Que coisa, eu quero praticar o bem e não consigo. Ele quer, só que ele não consegue. Você veja a situação. Você pode colocar esse problema do apóstolo Paulo em qualquer área da sua vida, de repente um vício, de repente né, um adultério, de repente qualquer tipo de pecado que está ali atrelado a você, que você diz, eu quero mudar de vida, eu quero buscar, mas não estou conseguindo, eu quero, mas na hora de fazer, eu não faço. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Eu quero praticar a justiça, mas aquilo que eu aborreço eu pratico. Eu quero praticar o bem, mas o que eu reprovo eu faço. E ele está ali no meio, entre a lei e o pecado. Ó, versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço, mas o pecado que habita em mim. É como se ele estivesse dizendo, se dependesse de mim, eu só iria praticar o bem. Se dependesse do meu coração, eu só iria fazer o bem para as pessoas. Se dependesse das minhas intenções, do meu intelecto, daquilo que eu escrevo e daquilo que eu quero, eu ia ser o homem mais amorosa e praticante da palavra de Deus que existe. Porque eu quero fazer o bem, mas isso não depende unicamente de mim.
Isso não depende unicamente da minha própria força. Aí ele diz assim, ó, é o pecado que habita em mim que me impede de fazer isso. Como ele disse lá atrás, o meu corpo está vendido ao pecado. Querer fazer, ele quer. Querer obedecer, ele quer obedecer. Se você perguntar para o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu quero me libertar disso. Eu quero mudar isso. Eu sei que eu estou fazendo errado. Eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou querendo, eu estou lutando, eu estou guerreando. Mas não está dando. Eu não estou conseguindo. O que está faltando então nisso aí? Alguma coisa deve estar faltando. Porque o apóstolo Paulo, ele sabe que está tentando fazer. E ele vai dizer, ó, versículo 21, acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a guerra, né? Ele acha então essa lei. Que lei? Ele vai dizer que lei é essa. Existe uma lei no corpo dele. Então são duas leis. A lei do mandamento do Senhor, essa lei, e existe uma outra lei, que é a lei do pecado. E ele está ali naquele embate entre obedecer os mandamentos, obedecer a lei de Deus e obedecer uma outra lei que é a lei do pecado. Ele está ali no meio. A mente dele diz, faz isso, mas o corpo não obedece o que a mente está querendo fazer. O intelecto dele sabe e ele aprova o mandamento que ele mesmo diz, o mandamento é espiritual. O mandamento, a lei é boa, claro que é, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque existe uma lei do pecado que está sendo mais forte do que a lei da razão e espiritual. E versículo 22 diz assim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo a minha alma, o meu intelecto, o meu espírito, eu tenho prazer de fazer as coisas de Deus. Eu tenho prazer. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero me santificar, eu quero agradar a Deus. O homem interior deseja isso, o homem interior. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, o homem interior está no entendimento. No meu entendimento, eu sei o que eu tenho que fazer. No meu entendimento, eu posso fazer aqui um TCC para você sobre como obedecer a Deus. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que é pecado e o que não é pecado. O que me faz ser santo e o que não me faz ser santo. Eu posso fazer um TCC para você aqui. No meu entendimento, o meu homem interior, eu sei. Agora, nos meus ombros existe uma outra lei que guerreia, que batalha, né? Você vê que está passando por uma batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Então, o que prendia o apóstolo Paulo nessa guerra espiritual do que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e o que ele não quer fazer, isso ele faz, era a lei do pecado. A lei do pecado e da morte estava ali o aprisionando, impedindo que o homem interior dele obedecesse à lei santa que é boa e é justa e espiritual. Versículo 24, ele faz um lamento. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz uma analogia em que os condenados no mundo romano carregavam um defunto nas costas, um peso morto. Quem me livrará do meu corpo dessa morte aqui? Né? Eu estou condenado a carregar esse homem morto nas minhas costas. Estou condenado. Ele vai falar isso, ele faz essa analogia. Quem conseguirá me livrar? Eu sou um miserável. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele vai dar a virada. Ele vai dar a virada de jogo agora. Olha só, capítulo 8, versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora ele está achando o caminho da libertação desta lei do pecado. Olha, porque a lei, olha uma outra lei agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aprendeu como que se vence a lei do pecado e da morte? Você vence a lei do pecado e da morte pelo Espírito. Você guerreia, não é com as suas próprias forças. Não adianta querer guerrear pela sua própria força, pela força do braço. Somente o Espírito Santo pode te livrar dessa lei do pecado e da morte. É o Espírito de vida. É por intermédio da oração. É por intermédio da meditação da palavra. É por intermédio do jejum, da consagração. Se você for querer fazer pela força do braço, você não vai conseguir vencer. Você tem que fazer isso alinhado aos pensamentos divinos, alinhado à palavra de Deus. Veja, ele vai dizer assim, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, em semelhança da carne nossa, porque a nossa carne tem pecado, não é que a carne dele é pecado, é em semelhança da carne do nosso pecado. Né? Em semelhança da carne do pecado, pelo pecado nosso, condenou o pecado na carne. Aonde que o pecado da carne foi condenada? Na cruz. Na cruz foi vencida a lei da morte e do pecado e da morte. Foi na cruz. Na cruz foi vencida. Existia uma lei, só que essa lei ficava em tábuas de pedra. E ele não conseguia obedecer à lei da forma como ele queria. Agora, por intermédio do Espírito Santo enviado pelo Filho, eu consigo me livrar desta lei. E, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da morte do pecado, da carne, mas segundo o Espírito. É pelo Espírito que eu vou conseguir vencer isso. Versículo 4 de Romanos capítulo 8, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele vai dizer também assim, versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, claro, né, a lei da morte e do pecado, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Aí ele vai falar outras coisas aqui, que nós somos guiados pelo Espírito, porque somos filhos de Deus. Então, como que eu venço a lei do pecado e da morte? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu vejo na Bíblia pessoas conseguindo a libertação por meio da adoração, através de palavras de agradecimento a Deus, através da oração, através do jejum, através de uma intimidade com Deus. Essas pessoas conseguem alcançar a libertação.
João capítulo 8, versículo 32 disse: pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo, ainda que estivesse falando num verbo presente, o que ele está contando ali era o homem antes de receber o Espírito Santo. Era o homem da lei. Agora, no capítulo 8, ele agora passa a contar o testemunho dele como um homem que nasceu de novo. E todo homem que nasce de novo tem dificuldades para poder obedecer a Deus, porque ele ainda carrega o velho homem. Mas agora, pelo Espírito de vida, o Espírito pode te livrar da lei da morte do pecado, mediante não a sua própria força, mas mediante a sua entrega total a Deus. Como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a sua mente, entrega a sua alma, entrega o seu corpo, entrega a sua ansiedade, lança sobre ele a sua ansiedade, descansa nele, busca, ora, se consagra e a libertação, a cura, a salvação, tudo isso virá com o passar do tempo mediante a sua santificação. E aí você vai poder dizer, né, que nós, como filhos de Deus, nós somos agora guiados pelo Espírito. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.